História do Sábado. Prefácio. A história do sábado abrange um período de 6.000 anos. O sétimo dia é o sábado do Senhor. Os atos que lhe conferiram essa posição foram, em primeiro lugar, o exemplo do Criador, em segundo lugar, a bênção que ele colocou sobre o dia, e em terceiro lugar, a santificação ou escolha divina do dia para ser usado de forma santa. O sábado, portanto, data do início da história de nosso mundo. O primeiro a guardar o sábado no sétimo dia foi Deus, o Criador. E o primeiro sétimo dia de todas as eras foi o dia que ele assim honrou. Logo, a maior de todas as honras possíveis pertence ao sétimo dia. Mas essa honra não se limitou ao primeiro sétimo dia da história, pois, assim que Deus descansou nesse dia, ele o designou para uso santo, a fim de que o ser humano pudesse reverenciá-lo em memória ao Criador. Essa ordem divina é fruto da essência e conveniência das coisas e deve ter sido dada diretamente para Adão, pois ele e a esposa eram os únicos seres humanos que tinham os dias da semana para usar. Como foi dirigida a Adão ainda no estado de retidão, ela lhe foi concedida no papel de cabeça de toda a família humana. O quarto mandamento baseia toda sua autoridade nessa ordem original do Criador e, por isso, em essência, deve representar o que Deus ordenou a Adão e Eva como representantes da raça humana. É impossível que os patriarcas fossem ignorantes acerca dos fatos e do dever de observá-lo, os quais o quarto mandamento mostra terem se originado desde o princípio, pois Adão esteve presente com eles por um período equivalente a mais da metade da dispensação cristã. Consequentemente, aqueles que andavam com Deus na observância de seus mandamentos certamente santificavam seu sábado. Assim, o grupo de guardadores do sétimo dia deve incluir os antigos patriarcas piedosos e ninguém pode negar que também inclui os profetas e apóstolos. Aliás, toda a Igreja de Deus, mencionada nos registros da inspiração, guardava o sábado. A esse número deve ser acrescentado o Filho de Deus. Que história, então, tem o sábado do Senhor? Foi instituído no paraíso, honrado mediante diversos milagres a cada semana ao longo de 40 anos, proclamado pelo grande legislador no Sinai, guardado pelo Criador, por patriarcas, profetas, apóstolos e pelo Filho de Deus. Ele constitui o próprio cerne da lei de Deus e, enquanto essa lei perdurar, a autoridade desta instituição sagrada permanecerá firme. Sendo essa a história do sétimo dia, é natural que surja a pergunta: como é que este dia foi reduzido ao pó e outro dia usurpou suas honras sagradas? Nenhuma parte da Escritura atribui tal obra ao Filho de Deus. O que a Bíblia faz, contudo, é predizer a grande apostasia dentro da igreja cristã e afirmar que o chifre pequeno, o homem da iniquidade, o que se levantaria contra a lei de Deus, imaginaria poder mudar os tempos e as leis. Este livro tem o objetivo de mostrar, primeiro, o relato bíblico do sábado, segundo, o registro do sábado na história secular e, terceiro, o registro da festa ao domingo e os vários passos que o levaram a usurpar o lugar do antigo sábado. O autor procurou determinar a verdade exata sobre o assunto, consultando as autoridades originais sempre que foi possível ter acesso a elas. As notas de rodapé mostram a quem ele deve, de maneira principal, os fatos apresentados nesta obra, embora elas mencionem apenas uma parte muito pequena dos livros consultados. O autor apresentou as palavras exatas dos historiadores e procurou, de maneira consciente, expô-las de modo a fazer justiça aos escritores citados. Não é culpa do autor
que a história da festa ao domingo se encontre repleta de fraudes e iniquidades para apoiá-la. Tais coisas se fazem necessárias no caso em questão, pois as reivindicações de um usurpador necessariamente se baseiam em fraude. A responsabilidade por elas repousa sobre aqueles que ousam cometer ou defender esses atos. O antigo sábado do Senhor nunca precisou desse tipo de ajuda e nunca teve sua história manchada por fraude ou falsidade.